Bom, vamos lá. Esse vídeo eu vou gravar ele para chegar nos pontos principais da aula 1 do segundo bimestre do primeiro ano do colegial. E o tema dessa primeira aula, é o surgimento da sociologia. Como as ciências sociais surgem como ciência, né? Quando ela surgiu. Eu vou recorrer um pouco à história, né? Vou explicar aqui rapidinho, qualquer coisa você volta o vídeo, vê pausadamente e você consegue pegar. Mas a história ela tem 4 eras, a história eurocêntrica, né? Cada era, você tem características diferentes nas sociedades. E aqui a gente está falando de 4 eras das sociedades ocidentais. As sociedades que estão, né, quando você olha o globo mundial lá, o lado esquerdo do mundo é o Ocidente. O lado direito, Japão, Tailândia, países, né, do Oriente, esse é o Oriente, né? Esse é o lado oriental do mundo. Somos ocidentais. Ela pode ser, né, o ocidental, ele pode ser tanto geográfico, por ser, né, o lado oeste do mundo, como também pode ser, né, ocidente pelo lado cultural, porque o ocidente foi cristianizado. Então, basicamente, é uma civilização que tem como berço, que tem como base Jesus Cristo, o calendário ocidental, a cultura ocidental. A sociologia ela vai surgir exatamente na passagem da terceira para a quarta era. A primeira era se chama Antiguidade. E você pode lembrar, né, de textos bíblicos, de imagens bíblicas em filmes, desenhos, que mostra, né, pessoas usando túnicas. Então você consegue imaginar que naquela época não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então aquela era, ela tinha como característica o poder, que era imperial, porque quem mandava no mundo ocidental conhecido era o Império Romano. Então o poder estava nas mãos do imperador, né? E quem era o modo de produção, quem fabricava tudo, quem fazia tudo, calçados, os alimentos, quem levantava os alicerces eram os escravos. Então, duas coisas da antiguidade importantes. Na antiguidade, a primeira era histórica, o poder era imperial, e quem fazia tudo, quem trabalhava em tudo, eram os escravos. A mão de obra que fazia a sociedade. Então, você consegue imaginar a economia social, né? Os aldeões, né, na Mesopotâmia, você consegue imaginar os escravos trabalhando no Império Romano? Depois a gente vai para a Idade Média. Na Idade Média o poder ele muda, né, do imperador para a Igreja Católica. A Igreja Católica, neste mundo ocidental, ela tinha a Inquisição, ela basicamente tomava conta de todos os campos sociais da sociedade e, né, perseguiu muitas pessoas. Então a Igreja Católica era o poder. O poder passa da antiguidade do imperador para a Igreja Católica, para esse clero. E dura lá 1000 anos. Lembrando que a antiguidade durou 4.476 anos. Se a gente cravar 4000 a.C. como início, né, da civilização ocidental através da escrita, né? Então, na antiguidade, já passamos da antiguidade, quem mandava? O imperador. Quem obedecia eram os escravos. Na Idade Média, a gente muda para a Igreja Católica, quem mandava, e quem obedecia, quem era toda a mão de obra, que fazia calçados, os alimentos, né, que produzia tudo, eram servos, né? O sistema servil, o feudalismo. Depois a gente passa para a Idade Moderna, e é aí que você tem que prestar atenção. Na Idade Moderna, a gente começa, no caso, quando eu digo a gente, a cultura europeia, começa a buscar mercados no mundo inteiro. Então o sistema de produção aí muda. O sistema de produção era escravocrata na antiguidade, servil na Idade Média e vai ser mercantilista na Idade Moderna. A busca por mercados. E é nesta época, em 1500, que os portugueses chegam ao Brasil e trazem, de uma maneira forçada, né, impondo para os indígenas, o seu modo de vida, o sistema econômico, né, a moeda, o sistema de trocas. E a partir daí, então, a gente pode dizer que o Brasil ele foi, né, achado por Portugal em 1500, em plena era moderna. E essa era moderna, ela acaba em 1789 com a Revolução Francesa. E agora vem os dois fatores que você precisa saber para o início da sociologia. O primeiro fator, né, duas revoluções, é a Revolução Industrial, que acontece no século XVIII, na Inglaterra. E também no final do século XVIII, a Revolução Francesa.
Inglaterra e França, não se esqueça. Na Inglaterra, você tem já a Revolução Gloriosa em 1689, né? Menos conhecida do que a Revolução Francesa, que já começa a mudar um pouco as estruturas do Estado, já que na Idade Moderna quem mandava era o rei, então passamos de imperador na Antiguidade para a Igreja Católica na Idade Média. E na Idade Moderna o poder passa da Igreja Católica para os reis, a monarquia. E esses reis, né, basicamente, eles vão perder o poder na passagem da modernidade para a idade contemporânea. E nesta passagem, né, de tempo, nós temos a burguesia ganhando muito dinheiro e não confiando, né, nos negócios que os donos de Estado, os reis, né, faziam com a economia. Então a burguesia consegue tomar o poder desses reis. Em 1789, a Revolução Francesa é exatamente isso. Quem tinha dinheiro, fazia dinheiro com comércio, tira o rei de cena, consegue conquistar o poder monárquico, trazendo assim para o Ocidente a democracia, não mais o rei. Queremos democracia. Dentro dessa dessa ideia de democracia, nós temos a nossa era, que é a era contemporânea. Onde surge a sociologia? A sociologia surge aí, nessa mudança da idade moderna para a idade contemporânea. Aonde exatamente? Dois fatores. Primeiro fator, revolução industrial, ou seja, inventam a indústria. Imagine a indústria, as pessoas que trabalham na fábrica, as pessoas que trabalham na logística dessa fábrica, a vida de trabalhador, a carteira assinada, tudo isso que nós temos hoje não tínhamos no início da primeira fábrica na Inglaterra. Porém, né, depois de muitos anos, os trabalhadores conseguiram direitos. E essa é a sociedade que a gente vive hoje. A sociologia surge no século XIX, ali por volta de 1850, na metade do século XIX. Porque 100 anos antes, a Inglaterra estava a todo vapor na Revolução Industrial, no advento, no início da fábrica. E a fábrica mudou o seu mundo, a fábrica mudou o meu mundo. Hoje eu ensino para preparar as pessoas para a fábrica. E você, se não for professor, se você não for enfermeiro, não trabalhar na saúde ou na educação, você vai, de certa forma, servir essa fábrica. E hoje todo mundo, essa camiseta, esse elástico, qualquer objeto à sua volta é produto. Você vive a idade contemporânea. A sociologia surge com o nascimento da fábrica, que muda a sociedade, muda a relação, né, humana de trabalho. O trabalho muda, as pessoas trabalham por 1 hora e ganham tanto, né? Utiliza-se a mão de obra. Pense na sociedade antes da fábrica. Pense na sociedade depois da fábrica. Em sociologia, a sociologia, ela surge dessa forma, com a mudança que a fábrica teve, né? Lembre-se que a invenção das máquinas a vapor são da Inglaterra. Revolução Industrial, século XVIII, entre 1701 e 1800. Em 1850, a gente tem o surgimento da sociologia, uma ciência para analisar essa sociedade nova, complexa, né? Que hoje, então, né, com o maquinário que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, é até mais complexa, né? E o outro acontecimento, que não foi na Inglaterra, foi ali perto da Inglaterra, você só tem que atravessar o Canal da Mancha, um pequeno, né, corredor de água, na França. O sistema, né, social é derrubado. Então, o tipo de sociedade da França muda e se espalha por todo o Ocidente, essa forma de sociedade baseada, né, na igualdade, né, igualité, fraternité, igualdade, fraternidade e... esqueci o terceiro agora. Liberdade, igualdade, fraternidade, lembrei, né? Que é basicamente, né, as 3 cores da bandeira da França, para você não esquecer. Aquele Estado que tem 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, que é a sociedade da tripartição de poderes, em que um poder manda no outro, delimita, limita o outro, basicamente é pensado na França, do Iluminismo, que é século XVIII. Então a Revolução Industrial, mudando a economia e o sistema de trabalho na Inglaterra, e a Revolução Francesa, mudando o sistema social político, né, de um país ocidental, um país que tinha destaque, que era a França,
Essas duas coisas juntas, de certa forma, mudam a nossa sociedade para sempre. Nos últimos aí, vamos pegar, se a Revolução Industrial foi no século XVIII, estamos no século XXI, né? Entre 200 e 300 anos atrás, surge a fábrica. O ser humano muda a sua forma de trabalho, vendendo a sua probabilidade de trabalho, a sua força de trabalho, né? A sua capacidade intelectual, o seu corpo mesmo, né? Desta forma, a gente tem uma mega alteração na sociedade. E a sociologia ela surge para analisar esta sociedade industrial, política, econômica, cultural, que, né, vai ter essas características alteradas, modificadas através do advento da fábrica. É isso, ok? Surgimento da sociologia, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Um abraço, até mais.